24 de setembro de 2024, terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. A verdadeira unidade entre os homens. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Com estas palavras, o Senhor revela a dimensão suprema do parentesco entre os homens, isto é, o vínculo entre aqueles que vivem como verdadeiros filhos de Deus. Esta nova dimensão supera todos os laços de sangue, pois os filhos de Deus estão orientados para a mesma meta, seu Pai Celestial. Com ninguém podemos ter um relacionamento tão familiar como com aqueles que procuram sinceramente a vontade de Deus e tentam cumpri-la dia após dia. Podemos dizer que este parentesco não nasce da carne, mas do Espírito. É por isso que não conhece fronteiras e pode surgir em qualquer parte do mundo, onde quer que as pessoas cumpram a vontade divina. Uma realidade particularmente bela surge quando parentes de sangue também se tornam parentes no Espírito de Deus. Não devemos interpretar a primeira parte do Evangelho de hoje como se o Senhor estivesse rejeitando sua mãe e seus parentes. Ao contrário, é uma lição que ele nos dá para nos fazer ver além dos laços naturais. Parentes de sangue estão incluídos na filiação divina, quando eles também buscam a vontade de Deus. Mas nunca devem se tornar um obstáculo para fazermos o que Deus quer. Se este fosse o caso, teríamos que colocar o parentesco espiritual acima da família de sangue. A história das famílias, clãs, tribos, povos e nações é muitas vezes marcada pela discórdia e pela divisão. De fato, eles carregam a herança do Adão caído, ou, em termos bíblicos, o velho Adão precisa ser redimido pelo novo Adão, que é Cristo Jesus. Infelizmente, este velho Adão muitas vezes continua a se manifestar, mesmo naqueles que já receberam a graça da filiação divina através do batismo. O apóstolo Tiago, por exemplo, lamenta em sua carta: De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Realizar esta nova e mais profunda familiaridade entre as pessoas é uma tarefa que ainda não foi concluída. A Igreja, como uma comunidade de fiéis, é chamada a suscitar esta unidade entre todos os povos. Somente vivendo conscientemente o parentesco em Deus, o que pressupõe uma sincera conversão a Jesus Cristo, o reino de Deus pode se tornar visível na terra. Uma e outra vez, ao longo da história, houve ideologias, sistemas políticos, etc., que tentaram criar uma espécie de paz paradisíaca neste mundo, mas sempre falharam. Na verdade, esta é uma clara lição de história, que deveria nos fazer compreender que, sem conversão, a verdadeira unidade entre as pessoas nunca poderá ser alcançada, por mais que elas desejem. Como o Senhor nos diz no Evangelho de hoje, devemos escutar a palavra de Deus e guardá-la. Somente quando isto acontece é que a verdadeira unidade de toda a humanidade pode surgir. Se a pusermos em prática, viveremos na graça dos filhos de Deus e reconheceremos aqueles que também o fazem. Se tivermos em mente que é a nossa fé posta em prática que realiza a união da humanidade, então estaremos ainda mais motivados a colaborar na redenção da humanidade,
muito além de nossos limites. Com cada luta para superar o velho Adão e cada esforço para permitir que o Senhor possa trabalhar mais em nós, estamos servindo à expansão do reino de Deus. Nosso olhar se estende também a todos aqueles que são batizados, mas não vivem segundo a graça recebida, e àqueles que ainda não conhecem a Deus ou o conhecem muito pouco. Todos eles são chamados a viver como seus filhos e devem ser tocados, para que possam se converter e ser iluminados por Deus. Se seguirmos o Senhor dia após dia e testemunharmos a Ele, estaremos servindo a este fim. Deus nos recompensará na eternidade, concedendo-nos a plena comunhão com Ele, com os anjos e com todos aqueles que voltaram para casa para sempre. No verso de comunhão de hoje, ouvimos as palavras de São Pedro. Vós sois o povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Confite miri Domino et invocate nomen eius. Annunciate intergentes operae.